Uma opinião ou conceito sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecer o objeto de juízo. O significado disso é preconceito. Preconceito é um tema muito forte nos dias de hoje, nos últimos 20 anos, tem tomado muito holofote das pessoas. Preconceito racial, preconceito sexismo, gordofobia, homofobia. Porém, tem um preconceito que vem surgindo, principalmente no mercado de trabalho, nos últimos 4 anos, e que eu tenho certeza que todo mundo aqui já sofreu. Sofreu não, ou já foi a pessoa que realizou o preconceito, ou já presenciou esse tipo de preconceito. O preconceito que eu vou falar um pouco hoje é o etarismo. O ageísmo é o preconceito pela idade, tanto de uma pessoa mais velha, tanto de uma pessoa mais nova. Ele, como os outros, ocorre muitas das vezes de forma implícita. A gente nem percebe no nosso dia a dia. Esse tipo de preconceito, ele foi muito presente na minha vida, principalmente. E eu quero provar para vocês que ele também é presente na vida de todo mundo aqui, ou pelo menos por um período da sua vida. Eu vou passar 5 frases no telão e quero que vocês batam palma muito forte caso você já foi a pessoa que escutou, foi a pessoa que falou ou presenciou alguém falando. Vamos lá. Primeira frase. Você é muito jovem para entender isso. Essa é bem clássica, né? Eu escuto até hoje. Essa posição é para alguém mais experiente. Essa todo mundo já escutou no trabalho também. Você é muito novo para ter uma opinião válida sobre isso. Essa dói um pouquinho. E essas frases eu escutei desde o meu primeiro emprego, que é o atual. Eu, nessa época, tinha 16 para 17 anos. Mudei pouco, né? Parece. Engordei só 20 quilos, tá? É o que o mercado de trabalho faz pra gente. Nessa época, eu nem sabia o que era etarismo. Na verdade, eu vim descobrir o etarismo há pouco tempo. Basicamente, há um mês, eu descobri a palavra etarismo. Eu, com 16 anos para 17, entrei numa empresa e ali eu tive que mudar o jeito que eu vestia, o jeito que eu me falava, até meu visual. Eu não tenho esse protótipo de barba, né, naquela época. Eu tive que desenvolver isso aqui com o único objetivo de parecer mais velho, mesmo que eu não consegui com esse objetivo. Eu ainda tenho uma cara de jovem, infelizmente. Porém, mudando todo o meu estilo de vida, as pessoas com que eu conversava, eu não conseguia, muitas vezes, subir de cargo ou conseguir bons resultados por simples fato de eu ser jovem. As pessoas não acreditavam muito na minha capacidade. Eu tinha muita dificuldade com isso. E eu me perguntava, por que isso acontece comigo? Só porque eu sou jovem? Por que um cliente não é atribuído a mim? Só porque simplesmente eu sou uma pessoa jovem? Com isso, eu fui estudar o etarismo. Falei, já que é o assunto. E aí fui entendendo a causa e consequência. Por que acontece o etarismo? E pior que é algo bem simples. Por que ele acontece, né? Qual que é a origem disso tudo? Temos 2 fatores muito importantes. O principal, um dos principais, é que pessoas mais velhas, até hoje, é igual a pessoas inteligentes. Se a gente voltar 500 anos atrás, nas tribos indígenas, por exemplo, esse cara que está atrás de mim, ele era o xamã. O xamã é igual a uma pessoa inteligente, era visto como uma pessoa inteligente. Mas por que ele era visto como uma pessoa inteligente? Antigamente, o pessoal não tinha acesso à informação. Então, uma informação de uma geração, as histórias de uma geração, eram passadas para outra como? Era a pessoa mais velha, a pessoa que sobrevivia de uma geração para outra. A consequência disso, ao longo dos anos, foi que uma pessoa mais velha é igual a uma pessoa inteligente. O que não é errado, antigamente. Porque, realmente, se nem todo mundo tem acesso às mesmas informações, a pessoa mais velha é que tem mais experiência de vida, mais informações, logo, mais inteligente.
O segundo fator é o fator das gerações. Ele é um fator bem interessante que é mais difícil de perceber que o que eu falei. O fator da geração é simples, vou falar uma analogia para todos entenderem aqui. Se a gente pegar 4 pessoas de países diferentes e colocar numa mesma sala, vai ter preconceito? Vai não ter julgamentos? Com certeza. Se a gente pegar 4 pessoas de gerações diferentes e colocarem na mesma sala, também terá. Por quê? Foram pessoas que foram criadas em épocas socioeconômicas diferentes, com pais com valores diferentes. Isso vai ter atrito. Vamos começar pela primeira geração. E é necessário entender as características entre elas para entender por que ocorre esse atrito. A primeira geração é dos baby boomers. Baby boomers é o quê? Baby vem de bebês e boomers vem de boom de natalidade. Foi a geração do pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo tinha acabado de sair de uma guerra, estava em paz. E o que o ser humano pensou? Vamos fazer filhos. E aí saiu a geração dos baby boomers. Imagina você viver num mundo pós-Segunda Guerra Mundial. É um mundo com uma economia muito, muito ruim. Logo, as pessoas tinham um sentido de sobrevivência. Elas não saíam do seu trabalho, elas eram muito apegadas a bens materiais, criando um conservadorismo, materialismo e pessoas com um certo receio. E é a palavra sobrevivência e no dia a dia dessas pessoas. A geração X vem de incógnita, não sabia um nome para dar para essa geração. É uma geração que pegou muito conservadorismo dos baby boomers. Porém, é uma geração que já começou com os movimentos culturais e ainda sobrevivia. Ela não conseguia ainda ter uma ascensão social muito fácil, pela economia na época também. E a geração Y, uma das mais interessantes, que viveu um mundo sem e um mundo com tecnologia. Essa geração, ela não sobrevive mais. Ela agora pensa no ser. Ou seja, ela vive ainda um mundo economicamente bem melhor que as outras duas. O que proporciona ela fazer um trabalho com propósito. É uma geração também que pensa muito nela mesma. Até saiu de um livro o significado mi. Eu. Uma geração que pensa muito em si próprio, no bem-estar próprio. Porém, uma geração muito ambígua, não é muito apegada a bens materiais, e sim realmente a propósitos. E por fim, a tão amada geração Z. Nem tão amada assim, né? Imagina. É uma geração que nasceu no mundo de tecnologia e foi caracterizada pelo paradoxo da escolha. Por que paradoxo da escolha? Ela vive num mundo onde os avanços tecnológicos só crescem e que o estímulo é a todo momento. Então, temos pessoas recebendo estímulos e informações novas a todo momento, uma economia próspera que facilita, sim, o avanço de uma classe econômica. Nisso, as pessoas têm algumas consequências, né? Que é a falta de saber para onde ir. Aí entra o paradoxo da escolha, não saber para onde ir. Beleza, Gustavo, entendi causa, consequência, agora vou entender as consequências. O importante de entender as consequências é por que elas afetam o nosso ambiente, como que elas afetam. Qual que é a consequência de um etarismo? Muitas vezes pode ser, será que é mimimi isso? Então, quais são as consequências? Temos 3. A primeira eu já vou começar logo com um fato. Um fato bem interessante que foi feito no mercado de trabalho com 2.000 trabalhadores mais ou menos. 76% dos profissionais de geração Y e Z acreditam que a turma da geração X não leva a sério, são resistentes à opinião dessas gerações que eu citei. 73% da geração Y e Z acreditam que são subestimados pela sua idade. Então, isso não ocorre só com essas gerações que eu citei. Isso é um ciclo. Sempre que entra uma geração nova, essa geração nova vem com esses preconceitos. Segundo fator de consequência, limitação de oportunidade. A limitação de oportunidade ela é muito exacerbada por uma causa que eu não citei atrás, que é a mídia. Quem aqui já viu, aí eu quero que vocês levantem a mão, quem aqui já viu a notícia de um jovem que bebeu, bateu o carro? Todo mundo, né? Séries e filmes que jovens são relatados como maturidade e irresponsáveis. Quem aqui já viu um?
Exato. É muito fácil você ver que o jovem, a imagem do jovem, é relatada como inconsequente, como uma pessoa imatura, como se não pode dar oportunidade para ele porque ele vai fazer merda. A mídia, ela impacta em algumas esferas. As causas também que eu citei impactam em algumas esferas, principalmente o mercado de trabalho e a política. O mercado de trabalho tem uma pós-graduação aqui em Belo Horizonte, que você só consegue iniciar ela, com 35 anos. E ela te dá um certificado para um cargo executivo. Então imagina, você aos 30 já conseguiu concluir todas as áreas do seu trabalho e quer avançar, mesmo assim não consegue por causa que você precisa ter no mínimo 35 anos. Limitação de oportunidade. Segundo tópico é o tópico de política. A política, você só consegue ser um senador, por exemplo, com 35 anos. Você só consegue ser um presidente com 35 anos. Então, se você quer mudar o mundo, espera um pouco, tem que ter 35 anos. E, por fim, essa aqui é clássica. Redução de diversidade e inovação. Essa redução realmente ocorre. Pensa com você. Se você colocar num trabalho para ser realizado pessoas de uma geração, apenas uma geração, vai ter uma falta de inovação e eficiência, porque são pessoas que tiveram comportamentos parecidos durante os anos, foram criadas de forma parecida. Agora imagina se você criar uma equipe com várias gerações, com certeza você vai ter inovação e eficiência. Google e Facebook realizam equipes de gerações diferentes. Beleza, Gustavo, entendi causa, consequência, mas ainda eu não consigo acreditar nessa geração Z. Pessoal meio estranho, né? Calma, eu vou te mostrar alguns exemplos de jovens que deram certo na vida. O primeiro é o Ryan Breslow. Ele é o primeiro bilionário de Forbes Under 30 self-made, ou seja, ele não é um herdeiro. Ele conseguiu seu bilhão com 29 anos e ele não é um herdeiro. Segundo, Daiane dos Santos. 2 medalhas olímpicas aos 16 anos. Aos 11, ela recebeu a oportunidade de ser treinada por uma técnica da seleção brasileira. E, por fim, o mais legal, Louis Braille. Louis Braille, aos 3 anos, se tornou uma pessoa com deficiência visual. De 10 para os 11 anos, ele passou numa prova na Academia da França para pessoas com deficiência visual. E aos 16 anos, ele criou um método de leitura e escrita reconhecido no mundo todo, com o nome dele, Braille. Beleza, mas está muito longe, né? Eu falei um bilionário, falei uma medalhista olímpica, um cara que criou um método aos 16 anos. A gente não encontra essas pessoas na esquina, correto? Eu falei, poxa, eu tenho que trazer um exemplo mais próximo de vocês, ou algo mais comum, né? Porque a gente não precisa que o jovem seja um bilionário, ou pelo menos tenha as características, para a gente dar uma oportunidade para ele. Eu falei, vou dar um exemplo legal. Esse exemplo sou eu. Obrigado. Eu, aos 20 anos, no mês passado, eu consegui ser o melhor profissional de marketing da AV4 Company em 2023. Foi uma disputa entre 3.000 candidatos. E eu, com 20 anos, provavelmente era um dos candidatos mais novos e consegui esse feito. Mas por que eu consegui isso? Porque, logicamente, eu quis, eu fui atrás, me provei capaz, mas porque, principalmente, pessoas acreditaram na minha capacidade de execução. Hoje também eu realizo mais uma conquista pessoal, um prêmio. Eu sou o speaker mais jovem a estar palestrando no SpeakVox. Isso só foi possível porque pessoas acreditaram em mim. E elas não me julgaram pela minha idade, elas avaliaram a minha capacidade. E por fim, dito tudo isso que eu falei, causa, consequência, etarismo, eu queria deixar uma pergunta para você que veio aqui, para você refletir ao longo do dia. Você ainda duvida dos jovens?